Meu nome é Sarah Mitchell e todas as manhãs acordo às 5:30. Não porque preciso, mas porque aprendi que as horas antes do mundo despertar são as únicas verdadeiramente minhas. Enquanto a cidade ainda dorme sob o manto escuro da madrugada, eu me sento na pequena varanda do meu apartamento com uma xícara de chá quente entre as mãos, observando as primeiras luzes se acenderem nos prédios ao longe. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. É nesse silêncio que penso em como cheguei até aqui. Como uma garota do subúrbio de Detroit, filha de um mecânico e de uma enfermeira, conseguiu atravessar o país inteiro e construir uma vida em Seattle. Não foi sorte, foi escolha. Cada decisão, cada sacrifício, cada noite sem dormir estudando enquanto meus colegas de faculdade saíam para festas. Tudo isso me trouxe até este momento, até este pequeno apartamento no 12º andar, até este emprego que amo mais do que qualquer coisa. Trabalho como analista de dados na Data Core Solutions, uma empresa de tecnologia que desenvolve sistemas de inteligência artificial para otimização de processos corporativos. Sei que parece complicado, e mas é exatamente essa complexidade que me fascina. Passo meus dias imersa em códigos, algoritmos, padrões que a maioria das pessoas nunca conseguiria enxergar. Existe uma beleza oculta nos números, uma linguagem secreta que revela verdades que palavras jamais poderiam expressar. A Data Core não é uma gigante do Vale do Silício, mas está crescendo. Quando entrei há 4 anos, éramos apenas 50 funcionários espremidos em 2 andares de um prédio antigo. Hoje somos mais de 300, ocupando 6 andares de vidro e aço no coração do distrito financeiro. Eu vi essa transformação acontecer linha por linha de código, relatório por relatório, madrugada por madrugada. Minha rotina é previsível, quase monótona para quem olha de fora. Acordo cedo, tomo meu chá, reviso e-mails enquanto o sol nasce. Às 7 já estou no metrô, observando rostos cansados de pessoas que vivem no piloto automático. Chego ao escritório antes das 8, quando os corredores ainda estão vazios, e o silêncio me permite pensar com clareza. Ligo meu computador, organizo minhas tarefas e mergulho no trabalho. As pessoas no escritório me conhecem como a moça quieta da análise de dados, aquela que sempre está com fones de ouvido, concentrada nas 3 telas do computador, digitando numa velocidade impressionante. Não sou antissocial, apenas focada. Aprendi que no ambiente corporativo, especialmente em tecnologia, mulheres precisam trabalhar o dobro para receber metade do reconhecimento. Então, eu trabalho triplo. Meu chefe direto, Kevin Pederson, é um homem na casa dos 40, competente, mas distante. Ele reconhece meu trabalho com acenos breves e e-mails curtos. Bom trabalho, Sarah, ou relatório aprovado. Nunca tivemos uma conversa que durasse mais de 5 minutos, e para mim, isso sempre foi suficiente. Eu não vim para Seattle em busca de amizades, vim em busca de propósito. Meus colegas de equipe são uma mistura interessante. Tenho Marcos, um rapaz jovem, recém-saído da faculdade, cheio de energia e ideias mirabolantes que raramente funcionam. A Jennifer, uma mulher na casa dos 50, que está ali há 15 anos e conhece cada segredo da empresa. E o David, competitivo e ambicioso, sempre tentando mostrar que é o melhor da sala. Nós nos damos bem, dentro dos limites profissionais. Almoçamos juntos às vezes, trocamos piadas ocasionais, mas no fim do dia, cada um volta para sua própria vida. O que ninguém sabe é que nos últimos 8 meses tenho trabalhado num projeto paralelo, algo que começou como curiosidade e se transformou em obsessão. Percebi padrões estranhos nos dados de eficiência operacional da empresa, pequenas inconsistências que sozinhas não significavam nada, mas juntas contavam uma história. Passei meses coletando informações, cruzando números, testando hipóteses.
Descobri que nossos sistemas estavam perdendo cerca de 18% de eficiência devido a processos redundantes que ninguém havia identificado. 18% pode não parecer muito, mas em uma empresa do tamanho da DataCore, isso representa milhões de dólares desperdiçados anualmente. Desenvolvi um algoritmo capaz de identificar e eliminar essas redundâncias automaticamente. Testei em simulações, funcionou perfeitamente. Mas aqui está o problema. Esse não era meu trabalho. Minha função é analisar dados de clientes externos, não auditar processos internos. Eu sabia que, se apresentasse isso da maneira errada, poderia parecer que eu estava ultrapassando limites, invadindo territórios que não me pertenciam. O ambiente corporativo é um campo minado de egos e hierarquias invisíveis. Um passo em falso e você pode se tornar a pessoa que não sabe qual é o seu lugar. Então guardei tudo isso para mim. Continuei trabalhando no projeto nas horas vagas, refinando o algoritmo, documentando cada descoberta. Planejava apresentar quando o momento fosse o certo, quando tivesse certeza absoluta de que funcionaria. Mas o tempo, como sempre, tinha seus próprios planos. A vida em Seattle é solitária, mas eu escolhi isso conscientemente. Tenho poucos amigos, maioria conhecidos do ginásio onde treino 3 vezes por semana. Minha vida social se resume a chamadas de vídeo ocasionais com a minha mãe em Detroit e mensagens esporádicas no grupo da faculdade que raramente respondo. Não namoro há 2 anos, não por falta de interesse, mas por falta de tempo e, sinceramente, por falta de paciência para lidar com as expectativas que relacionamentos trazem. Meu apartamento reflete quem eu sou: funcional, organizado, minimalista. Móveis simples, paredes brancas, uma estante cheia de livros sobre ciência de dados e inteligência artificial. A única extravagância é a vista. Da minha janela, eu posso ver o horizonte de Seattle, as montanhas ao longe, o movimento constante da cidade que nunca para. É essa vista que me lembra por que eu tô aqui, por que escolhi esse caminho. Algumas noites, quando o cansaço pesa e a solidão aperta, me pergunto se valeu a pena, se todos esses sacrifícios realmente me trouxeram felicidade. A resposta nunca é simples. Não sou feliz no sentido tradicional da palavra. Não acordo sorrindo, num pulo da cama animada para enfrentar o dia, mas sinto algo mais profundo do que felicidade. Sinto propósito. Sinto que estou construindo algo maior do que eu mesma. E talvez seja isso que as pessoas não entendem. Nem todo mundo precisa de uma vida barulhenta, cheia de eventos sociais e relacionamentos complicados. Alguns de nós encontramos paz no silêncio, na rotina, na satisfação silenciosa de resolver problemas que outros nem sequer enxergam. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto tomava meu chá e observava a cidade despertar, eu não fazia ideia de que tudo estava prestes a mudar. Que em menos de 48 horas, minha vida cuidadosamente construída seria virada de cabeça para baixo. Que o projeto secreto que guardei por 8 meses seria exposto da pior maneira possível. E que as palavras, "você é uma vergonha para a família", ecoariam na minha cabeça como um pesadelo do qual eu não conseguiria acordar. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era a paz costumeira da minha rotina. O chá quente nas mãos, o silêncio reconfortante da madrugada e a certeza tranquila de que estava exatamente onde deveria estar. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A relação com minha família sempre foi complicada, não pelo tipo de conflito dramático que se vê em filmes, mas pela incompreensão silenciosa que cresce com o tempo, como uma planta que ninguém percebe até que suas raízes já tomaram conta de tudo. Minha mãe, Linda Mitchell, é enfermeira há 30 anos. Trabalha no turno da noite em um hospital público de Detroit, cuidando de pacientes que muitas vezes não têm mais ninguém. Ela é o tipo de mulher que doa tudo de si pelos outros, que trabalha até a exaustão e ainda encontra energia para preparar comida extra aos domingos para levar aos vizinhos idosos.
Cresci vendo minha mãe ser a heroína invisível de todos, menos dela mesma. Meu pai, Robert Mitchell, passou 40 anos de vida debaixo de carros. Sua oficina mecânica era pequena, apenas 2 vagas de garagem transformadas em espaço de trabalho, mas ele tinha uma reputação sólida no bairro. As pessoas confiavam nele porque ele nunca cobrou mais do que o justo, nunca trocou uma peça que ainda funcionava, nunca mentiu sobre o que precisava ser consertado. Ele se aposentou há 3 anos, mas ainda passa os dias na oficina, agora apenas ajudando amigos e conhecidos, recusando o pagamento. Eles construíram uma vida honesta, simples, baseada em valores que carrego comigo até hoje. Mas há uma diferença fundamental entre mim e eles. Eles sempre estiveram satisfeitos com o que tinham. Eu nunca estive. E isso, descobri, é tanto uma bênção quanto uma maldição. Quando anunciei que havia conseguido uma bolsa integral para estudar ciência da computação na Universidade de Washington, a reação da minha família foi mista. Minha mãe chorou de orgulho, abraçando-me com aquela força que só mães têm. Meu pai sorriu, mas seus olhos carregavam algo mais pesado, talvez preocupação, talvez medo de me perder para um mundo que ele não compreendia. Mas foi minha irmã mais velha, Rachel, quem realmente deixou claro o que pensava. Seattle? Sério, Sarah? Você vai atravessar o país inteiro para estudar computadores? Isso é o que fazem as pessoas que não conseguem se conectar com gente de verdade. Ela disse isso na cozinha, enquanto preparava o jantar, como se estivesse comentando sobre o clima. Mas as palavras ficaram. Sempre ficam. Rachel é 3 anos mais velha que eu, e sempre foi tudo o que nossos pais esperavam de uma filha. Casou-se aos 23 com Brian Foster, um eletricista que conheceu na igreja. Tiveram 2 filhos lindos, compraram uma casa a 2 quadras da casa dos nossos pais e construíram uma vida perfeitamente convencional. Ela trabalha meio período como secretária em um consultório dentário e dedica o resto do tempo à família. Para os meus pais, Rachel representa o sucesso. Não o tipo de sucesso que se mede em dinheiro ou títulos, mas o sucesso humano, real, palpável. Ela está perto, sempre disponível para almoços de domingo, para levar os netos para visitar os avós, para ajudar quando algo precisa ser consertado. Ela faz parte do tecido da comunidade de uma forma que eu nunca fiz e provavelmente nunca farei. E então tem o Thomas, meu irmão mais novo. Ele está no meio termo entre mim e Rachel. Estudou administração em uma faculdade local, trabalha no departamento de recursos humanos de uma fábrica e mora em um apartamento a 20 minutos dos nossos pais. Ele é quieto, diplomático, sempre tentando manter a paz entre todos. Thomas nunca me julgou abertamente pela minha escolha de sair, mas também nunca a defendeu quando outros o fizeram. As ligações para casa se tornaram uma fonte constante de ansiedade. Toda semana, religiosamente, ligo para minha mãe aos domingos à tarde, horário de Detroit. E toda semana a conversa segue o mesmo roteiro doloroso. Como você tá, querida? Ela sempre começa. E eu ouço a preocupação genuína na voz dela. Tô bem, mãe. Trabalhando bastante, mas tá tudo bem. Você tá comendo direito, dormindo o suficiente? Conheceu alguém? E aí tá, a pergunta que define tudo. Conheceu alguém? Como se minha vida inteira pudesse ser validada apenas pela presença de um parceiro romântico. Como se meu trabalho, minhas conquistas, meu apartamento, minha independência não significassem nada se não tivesse alguém para compartilhar. Não, mãe, tô focada no trabalho agora. O silêncio que se segue sempre dói mais do que qualquer palavra. É um silêncio carregado de decepção, de incompreensão, de uma tristeza que minha mãe tenta, mas não consegue esconder completamente. Eles construíram uma vida honesta, simples, baseada em valores que carrego comigo até hoje. Mas há uma diferença fundamental entre mim e eles. Eles sempre estiveram satisfeitos com o que tinham. Eu nunca estive. E isso, descobri, é tanto uma bênção quanto uma maldição.
Quando anunciei que havia conseguido uma bolsa integral para estudar a ciência da computação na Universidade de Washington, a reação da minha família foi mista. Minha mãe chorou de orgulho, abraçando-me com aquela força que só mães têm. Meu pai sorriu, mas seus olhos carregavam algo mais pesado. Talvez preocupação, talvez medo de me perder para um mundo que ele não compreendia. Mas foi minha irmã mais velha, Rachel, quem realmente deixou claro o que pensava. Seattle? Sério, Sarah? Você vai atravessar o país inteiro para estudar computadores? Isso é o que fazem as pessoas que não conseguem se conectar com gente de verdade. Ela disse isso na cozinha, enquanto preparava o jantar, como se estivesse comentando sobre o clima. Mas as palavras ficaram. Sempre ficam. Rachel é 3 anos mais velha que eu, e sempre foi tudo o que nossos pais esperavam de uma filha. Casou-se aos 23 com Brian Foster, um eletricista que conheceu na igreja. Tiveram 2 filhos lindos, compraram uma casa a 2 quadras da casa dos nossos pais e construíram uma vida perfeitamente convencional. Ela trabalha meio período como secretária em um consultório dentário e dedica o resto do tempo à família. Para meus pais, Rachel representa o sucesso. Não o tipo de sucesso que se mede em dinheiro ou títulos, mas o sucesso humano, real, palpável. Ela está perto, sempre disponível para almoços de domingo, para levar os netos para visitar os avós, para ajudar quando algo precisa ser consertado. Ela faz parte do tecido da comunidade, de uma forma que eu nunca fiz, e provavelmente nunca farei. E então tenho Thomas, meu irmão mais novo. Ele está no meio termo entre mim e Rachel. Estudou administração em uma faculdade local, trabalha no departamento de recursos humanos de uma fábrica e mora em um apartamento a 20 minutos dos nossos pais. Ele é quieto, diplomático, sempre tentando manter a paz entre todos. Thomas nunca me julgou abertamente pela minha escolha de sair, mas também nunca a defendeu quando outros o fizeram. As ligações para casa se tornaram uma fonte constante de ansiedade. Toda semana, religiosamente, ligo para minha mãe aos domingos à tarde, horário de Detroit, e toda semana a conversa segue o mesmo roteiro doloroso. Como você tá, querida? Ela sempre começa, e eu ouço a preocupação genuína na voz dela. Tô bem, mãe. Trabalhando bastante, mas tá tudo bem. Você tá comendo direito, dormindo o suficiente? Conheceu alguém? E aí está, a pergunta que define tudo. Conheceu alguém? Como se minha vida inteira pudesse ser validada apenas pela presença de um parceiro romântico. Como se meu trabalho, minhas conquistas, meu apartamento, minha independência não significassem nada se não houvesse alguém para compartilhar. Não, mãe. Tô focada no trabalho agora. O silêncio que se segue sempre dói mais do que qualquer palavra. É um silêncio carregado de decepção, de incompreensão, de uma tristeza que minha mãe tenta, mas não consegue esconder completamente. Sarah, você tem 29 anos. Não tá ficando mais jovem, querida. Rachel já tinha 2 filhos na sua idade. Eu sei, mãe. E esse trabalho? Você ainda tá fazendo aquilo com computadores? Aquilo com computadores. Como se 4 anos de dedicação intensa, como se a complexidade do que eu faço pudesse ser reduzida a aquilo com computadores. Eu poderia explicar sobre algoritmos de aprendizado de máquina, sobre otimização de processos, sobre como o meu trabalho impacta milhares de pessoas, mas aprendi que algumas conversas são inúteis. Então apenas respondo, sim, mãe, ainda trabalho com computadores. Rachel é ainda pior. Nas raras ocasiões em que estamos juntas, geralmente no Natal ou Ação de Graças, quando volto para Detroit, ela faz questão de deixar claras suas opiniões sobre minhas escolhas de vida. Você parece cansada, Sarah. Esse trabalho está te consumindo, ela diz enquanto balança o bebê no colo, sua voz pingando com falsa preocupação. Tô bem, Rachel. Apenas trabalhando em um projeto importante. Importante, ela repete, sorrindo de forma condescendente. Não é só mexer em computadores, é desenvolvimento de... É solidão, isso é o que é. Você tá sozinha, Sarah, e vai continuar sozinha se não mudar essas prioridades.
Meu cunhado Brian geralmente fica em silêncio durante essas trocas, mas seu desconforto é palpável. Ele é um homem simples, trabalhador, que nunca entendeu por que alguém escolheria viver tão longe da família. Para ele, família é tudo. E, de certa forma, eu entendo o ponto de vista dele, mas entender não significa concordar. O Natal passado foi particularmente difícil. Estava na casa dos meus pais, cercada por Rachel, Brian, as crianças, Thomas e sua namorada. A sala estava quente, decorada com luzes coloridas e ornamentos que minha mãe colecionou ao longo de décadas. O cheiro de peru assado preenchia a casa. Deveria ter sido perfeito, mas eu me sentia como uma estranha na minha própria família. Durante o jantar, meu pai fez um brinde. A família reunida. Isso é o que importa. Não importa o que façamos, onde estejamos, enquanto tivermos uns aos outros. Todos brindaram, mas quando meu pai olhou para mim, vi algo nos olhos dele. Talvez tristeza, talvez acusação, como se minha ausência física durante o resto do ano fosse uma traição silenciosa a esse princípio que ele tanto valorizava. Depois do jantar, enquanto ajudava minha mãe a lavar a louça, ela finalmente disse o que estava pensando. Sarah, você sabe que te amamos, não sabe? Claro, mãe. Mas às vezes eu me pergunto se fizemos algo errado, se de alguma forma te fizemos sentir que não era suficiente, que precisava ir tão longe para provar alguma coisa. Vocês não fizeram nada errado, mãe. Eu precisava de algo diferente. Diferente de quê? De amor? De família? De um lugar onde você pertence? Não é sobre isso. É sobre encontrar meu próprio caminho. E esse caminho precisa ser tão solitário? Não consegui responder. Apenas continuei lavando os pratos, as mãos tremendo levemente sobre a água quente. Minha mãe suspirou, secando as mãos no avental. Rachel pode ser dura com você, mas ela se preocupa. Todos nós nos preocupamos. Vemos você desperdiçando os melhores anos da sua vida em um escritório, sozinha, sem ninguém. E para quê? Para uma empresa que te substituiria em uma semana se algo acontecesse com você? Não é sobre a empresa, mãe. É sobre o que eu construo. É sobre contribuir com algo maior. Nada é maior que família, Sarah. Nada. Essa frase ecoou na minha cabeça durante todo o voo de volta para Seattle. Nada é maior que família. Mas e se sua família não entende quem você é? E se o amor deles vem com condições, com expectativas que você nunca poderá cumprir, esse amor ainda vale a pena? Nas semanas seguintes àquele Natal, as ligações de domingo se tornaram ainda mais tensas. Minha mãe tentava manter o tom leve, mas sempre havia uma corrente subterrânea de decepção. Rachel mal falava comigo, e quando falava era apenas para compartilhar notícias sobre a vida dela perfeita, seus filhos perfeitos, seu casamento perfeito. Thomas foi o único que ligou para mim separadamente. Ei, Sarah, só queria ver como você tá. Tô bem, Tom. Não liga pra Rachel, você sabe como ela é. Ela acha que todo mundo tem que viver do jeito dela. Eu sei, mas às vezes é cansativo, sabe? Sentir que preciso me justificar o tempo todo. Você não precisa se justificar pra ninguém, mas talvez você pudesse tentar vir mais vezes, não por eles, mas por você. Família é complicada, mas é a única que temos. Prometi que tentaria, sabendo que provavelmente não conseguiria cumprir. Meu trabalho não permitia muitas folgas e, sinceramente, cada visita a Detroit me deixava emocionalmente exausta por semanas. O que minha família não entendia é que minha solidão não era um fardo, era uma escolha. Prefiro estar sozinha e satisfeita do que cercada e infeliz. Prefiro construir algo significativo, mesmo que em silêncio, do que viver uma vida barulhenta e vazia. Mas tentar explicar isso para pessoas que medem valor de forma completamente diferente é como falar idiomas distintos. As palavras saem, mas o significado se perde na tradução. E então, sem que eu me percatasse, essa incompreensão familiar estava prestes a colidir com a minha vida profissional de uma forma que eu jamais poderia ter previsto.
Porque quando você está acostumada a não ser entendida em casa, fica vulnerável de maneiras que nem imagina. E essa vulnerabilidade, descobri, pode ser explorada por pessoas que sabem exatamente onde atacar. A segunda-feira começou como qualquer outra, mas havia algo diferente no ar do escritório. Percebi assim que saí do elevador no 15º andar. As pessoas conversavam em grupos pequenos, sussurrando, e quando me viam, o silêncio caía como uma cortina pesada. Caminhei até minha mesa tentando ignorar os olhares, mas a sensação de desconforto crescia a cada passo. Jennifer foi a primeira a se aproximar. Ela tinha aquela expressão que as pessoas fazem quando sabem de algo que você não sabe, uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Sarah, você viu o e-mail? Ela perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro conspiratório. Que e-mail? Abri o computador. O e-mail do Kevin. Ele enviou para todo o departamento essa manhã cedo. Meu estômago se apertou. Abri minha caixa de entrada e lá estava, enviado às 7h45 da manhã, com cópia para todo o departamento de análise de dados e, pior ainda, para a diretoria de tecnologia. O assunto dizia, sobre o uso não autorizado de recursos da empresa. Li cada palavra, sentindo o sangue drenar do meu rosto. Kevin explicava em linguagem corporativa fria e precisa que havia descoberto que uma analista sob sua supervisão estava usando recursos da empresa, incluindo tempo de trabalho e poder computacional, para conduzir projetos não autorizados. Ele não mencionou meu nome diretamente, mas anexou logs de acesso ao servidor que claramente apontavam para minha identificação de usuário. O e-mail continuava: este tipo de comportamento demonstra falta de profissionalismo e desrespeito às políticas da empresa. Recursos que deveriam ser dedicados a projetos aprovados estão sendo desviados para iniciativas pessoais sem supervisão ou aprovação adequada. Estarei conduzindo uma investigação completa e tomarei as medidas disciplinares apropriadas. Minha respiração ficou presa na garganta. 8 meses de trabalho, de descobertas, de um algoritmo que poderia economizar milhões para a empresa, reduzido a iniciativas pessoais não autorizadas. Ele não perguntou o que eu estava fazendo, não pediu explicações, simplesmente me expôs publicamente, transformando algo que poderia ter sido uma contribuição valiosa em um crime corporativo. Marcos apareceu do outro lado da divisória, seus olhos arregalados. Sarah, cara, o que você estava fazendo? Por que não contou para ninguém? Eu estava desenvolvendo algo que poderia ajudar a empresa. Encontrei ineficiências nos processos internos e criei um algoritmo para corrigi-las. Mas por que você não passou pelo Kevin primeiro? Isso é protocolo básico. Porque eu queria ter certeza que funcionava antes de apresentar. Não queria parecer que estava ultrapassando limites caso acabasse sendo nada. David, que sempre competiu comigo silenciosamente, não perdeu a oportunidade. Ele se aproximou com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Bem, parece que você ultrapassou limites de qualquer jeito, e agora todo mundo sabe. Jennifer colocou a mão no meu ombro. O que você vai fazer? Vou falar com Kevin, vou explicar. Sarah, você leu o e-mail. Ele já decidiu que você fez algo errado. Explicações agora vão parecer desculpas. Ela tinha razão, mas eu precisava tentar. Levantei-me, ignorando os olhares que me seguiam, e caminhei até a sala de Kevin. A porta estava fechada. Bati 3 vezes, cada batida ecoando como um tambor no corredor silencioso. Entre! A voz dele veio de dentro, formal e fria. Kevin estava sentado atrás de sua mesa, a postura rígida, os óculos refletindo a luz do computador. Ele nem olhou para mim quando entrei. Sente-se, Sarah. Sentei, as mãos suando, o coração batendo tão forte que pensei que ele pudesse ouvir. Imagino que você tenha visto o e-mail, ele começou, finalmente me encarando. Seus olhos eram duros, sem um traço de cordialidade profissional que sempre manteve. Vi, e vim explicar. Explicar o quê? Que você usou recursos da empresa sem autorização? Que desviou o tempo de trabalho para projetos pessoais? Os logs não mentem, Sarah. Não era um projeto pessoal, Kevin.
Eu descobri falhas significativas em nossos processos internos, desenvolvi um algoritmo que pode eliminar redundâncias e economizar. Você não tem autoridade para auditar processos internos. Ele me interrompeu, sua voz cortante. Essa não é sua função. Sua função é analisar dados de clientes externos, gerar relatórios e seguir os protocolos estabelecidos, não inventar projetos sem supervisão. Mas o algoritmo funciona. Se você apenas olhasse, não me interessa se funciona ou não. O que me interessa é que você violou políticas da empresa. Você agiu de forma independente, sem consultar ninguém, sem seguir a hierarquia adequada. Isso é insubordinação. A palavra caiu como uma sentença. Insubordinação. Eu nunca havia sido insubordinada na vida. Sempre segui regras, sempre respeitei hierarquias. Mas de alguma forma, tentar contribuir com algo valioso havia se tornado um crime. Kevin, por favor, só me dê uma chance de mostrar o que descobri. Se você ver os resultados... A reunião terminou, Sarah. Você receberá a notificação formal do RH sobre os próximos passos. Pode ir. Levantei em choque, minhas pernas mal me sustentavam. Kevin, eu trabalho aqui há 4 anos. Nunca tive uma única reclamação. Meu desempenho sempre foi... Seu desempenho é irrelevante quando você quebra as regras. Porta, por favor. Saí da sala sentindo os olhos de todo o andar sobre mim. Voltei para minha mesa. Sentei e fiquei olhando para a tela preta do computador. Jennifer se aproximou novamente, dessa vez com 2 xícaras de café. Toma, você precisa. Aceitei o café, mas mal conseguia segurá-lo. Minhas mãos tremiam. Ele nem quis ouvir Jane, nem sequer olhou para o trabalho que eu fiz. Kevin é assim. Ele se sente ameaçado quando alguém da equipe faz algo sem passar por ele primeiro. É sobre controle, não sobre o trabalho em si. Mas isso não faz sentido. Se o algoritmo pode ajudar a empresa, por que isso importaria? Porque é no mundo corporativo, Sarah. A política importa mais que os resultados. Você deveria saber disso. Deveria, mas não queria acreditar. Passei anos acreditando que trabalho duro e resultados falariam por si só, que competência superaria a política, mas estava descobrindo, da forma mais dolorosa possível, que estava errada. As horas seguintes foram um borrão. Tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Cada vez que alguém passava pela minha mesa, eu sentia o julgamento. Algumas pessoas eram solidárias, oferecendo palavras quentes. Outras, como David, pareciam secretamente satisfeitas com minha queda. Às 3 da tarde, recebi um e-mail do Departamento de Recursos Humanos. Reunião disciplinar agendada para quarta-feira, 10 horas. Presença obrigatória. Quarta-feira. 2 dias. 2 dias para que todo o escritório especulasse sobre meu destino. 2 dias para que a história se espalhasse, se distorcesse, se transformasse em algo que nem eu reconheceria. Quando o relógio marcou 6 da tarde, peguei minhas coisas e saí. O metrô estava lotado, mas me senti completamente sozinha no meio da multidão. Pessoas empurrando, conversando, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha desmoronava. Cheguei em casa e simplesmente desabei no sofá. Não liguei a televisão, não preparei jantar. Fiquei ali, olhando para o teto, tentando processar o que tinha acontecido. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Por um momento pensei em não atender. Não tinha forças para fingir que estava tudo bem, mas atendi no último toque. Sarah, querida, não é domingo, mas estava com saudade. Como você tá? Sua voz, tão cheia de amor maternal, quase me fez desmoronar completamente. Estou bem, mãe. Menti, minha voz soando estranhamente normal. Tem certeza? Você parece cansada. Só um dia longo no trabalho. Aquele trabalho tá te consumindo, Sarah. Rachel estava comentando outro dia que você deveria considerar voltar para casa. Tem boas empresas aqui em Detroit também, sabe? Rachel. Claro que ela estava. Provavelmente adoraria saber que eu estava falhando, que minha grande aventura em Seattle estava se revelando um erro monumental. Mãe, eu preciso ir. Tenho algumas coisas para resolver ainda hoje. Tudo bem, querida, mas liga mais, tá bem? Sentimos sua falta. Eu sei, mãe, eu também sinto. Desliguei e, finalmente, as lágrimas vieram.
Não lágrimas de tristeza, mas de frustração, de raiva, de injustiça. Eu havia trabalhado tanto, sacrificado tanto, e para quê? Para ser humilhada publicamente por tentar fazer algo bom? Peguei meu laptop e abri os arquivos do projeto. 8 meses de código, de análises, de descobertas, tudo ali, meticulosamente documentado. Poderia deletar tudo, fingir que nunca havia acontecido, voltar a ser a analista obediente que apenas seguia ordens. Mas ao olhar para aqueles dados, para aquele algoritmo que eu sabia que funcionava, algo dentro de mim se recusou a desistir. Não por teimosia, mas por princípio. Eu estava certa, o trabalho era valioso. E se Kevin não conseguia ver isso, talvez alguém mais acima pudesse ver. Era uma ideia perigosa. Passar por cima do seu chefe direto é quase sempre um suicídio profissional. Mas naquele momento, sentada sozinha no meu apartamento, olhando para a cidade iluminada através da janela, percebi que não tinha mais nada a perder. Se eu ia cair, cairia lutando. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório determinada. Não falei com ninguém. Fui direto para minha mesa e passei o dia organizando uma apresentação completa do meu projeto. Gráficos, dados, projeções de economia, tudo explicado de forma clara e incontestável. Quando terminei, já eram 7 da noite. O escritório estava praticamente vazio. Salvei tudo em um pendrive, tranquei meu computador e fui para casa. Na quarta-feira de manhã, a reunião com o RH seria minha sentença, mas eu tinha um plano. Um plano arriscado, possivelmente estúpido, mas era tudo que me restava. Porque se ia ser chamada de insubordinada, que ao menos fosse por algo que valesse a pena. E enquanto a cidade dormia lá fora, eu finalizei um e-mail. Um e-mail que não deveria enviar. Um e-mail dirigido diretamente ao CEO da DataCore Solutions, James Richardson, o homem que ninguém na minha posição jamais deveria contactar diretamente. Mas eu o faria, porque às vezes, quando o sistema falha, você precisa quebrá-lo para consertar. Meu dedo pairou sobre o botão enviar por longos segundos. Então, respirei fundo. A terça-feira amanheceu pesada, como se o próprio ar carregasse o peso do que estava por vir. Acordei antes do alarme tocar, o corpo tenso, a mente acelerada repassando cenários. O e-mail que enviei ao CEO na noite anterior permanecia sem resposta. Parte de mim se arrependia da ousadia, outra parte sabia que não havia mais volta. Cheguei ao escritório exatamente às 8 horas. O corredor, normalmente movimentado com conversas matinais e o cheiro de café fresco, estava estranhamente silencioso. As pessoas me olhavam de forma diferente agora, não mais com indiferença profissional, mas com uma mistura de curiosidade e pena. Eu havia me tornado o assunto do momento, a história que todos comentavam nos corredores e nas salas de café. Mal havia sentado quando Marcos apareceu, seu rosto denunciando que trazia notícias ruins. Sara, você precisa ver isso, ele disse com o celular na mão. Ver o quê? Ele hesitou, como se não quisesse ser o mensageiro. O grupo interno da empresa tem gente comentando sobre você. A DataCore tinha um sistema de comunicação interno, uma espécie de rede social corporativa onde os funcionários podiam compartilhar atualizações, fazer perguntas e interagir. Raramente eu acessava, preferia manter distância desse tipo de exposição, mas agora, aparentemente, eu era o tópico principal. Peguei meu celular e acessei a plataforma. Meu estômago revirou ao ver. Havia uma thread inteira sobre a situação. Alguém do departamento, provavelmente David, havia postado uma versão distorcida dos fatos. Quando você acha que pode ignorar protocolos porque se acha mais esperta que todo mundo, tinha dezenas de comentários. Ela sempre foi meio arrogante, né? Tipo, sempre com aquela cara de superior. Trabalho em equipe não é o forte dela, agora sabemos por quê. Ouvi dizer que ela estava usando os servidores da empresa para projetos freelance. Isso não é roubo? Típico de quem vem de fora achando que sabe mais que quem está aqui há anos. Cada comentário era uma facada. Pessoas que mal me conheciam agora tinham opinião formada sobre meu caráter. A narrativa havia sido construída sem que eu tivesse chance de defesa.
Eu era a arrogante que se achava acima das regras, a egoísta que roubava recursos da empresa para benefício próprio. Jennifer apareceu ao meu lado, lendo por cima do meu ombro. Não liga para isso, Sarah. São pessoas que não têm nada melhor para fazer. Mas eles acreditam nisso, Jen. Eles realmente acham que eu estava fazendo alguma coisa errada. Você quer que eu comente lá, defendendo você? Balancei a cabeça. Não, vai piorar. Vai parecer que eu estou pedindo para as pessoas me defenderem. A manhã arrastou-se, com uma lentidão agoniante. Cada minuto parecia uma hora. Tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível. Meu computador se tornou um instrumento de tortura. Cada notificação um lembrete de que minha reputação estava sendo destruída em tempo real. Às 10h30 recebi uma mensagem de Kevin. Reunião de equipe em 15 minutos. Sala de conferência B. Presença obrigatória. Meu coração disparou. Uma reunião de equipe não estava agendada. Isso só podia significar uma coisa. Ele ia fazer um exemplo de mim, publicamente. Quando entrei na sala de conferências, todos já estavam lá. Kevin na cabeceira da mesa. Jennifer, Marcus, David e outros 6 analistas do departamento. O silêncio era sufocante. Sentei na única cadeira vazia, no canto mais distante, sentindo todos os olhos sobre mim. Kevin começou sem preâmbulo. Obrigado por virem. Convoquei esta reunião para abordar um assunto sério que afeta toda a equipe. Ele clicou no controle remoto e uma apresentação apareceu na tela grande atrás dele. Meu nome estava no topo. Caso de estudo, consequências da má conduta profissional. Senti o sangue gelar nas veias. Ele não ia apenas me repreender, ia me transformar em exemplo, em lição de moral para os outros. Como alguns de vocês sabem, uma pessoa desta equipe decidiu que as regras não se aplicavam a ela. Decidiu que podia usar recursos da empresa, tempo da empresa e infraestrutura da empresa para projetos não autorizados. Ele passou o slide. Apareceram gráficos mostrando meu uso de servidor, horas de acesso fora do expediente, dados que, fora de contexto, pareciam condenatórios. O que temos aqui é um claro caso de insubordinação e má utilização de recursos. Mas mais que isso, temos um exemplo de como a arrogância individual pode comprometer a integridade de toda uma equipe. David estava claramente satisfeito, mal conseguindo esconder o sorriso. Jennifer olhava para a mesa, incapaz de me encarar. Marcus parecia desconfortável, mas não disse nada. Agora eu posso simplesmente tomar medidas disciplinares e encerrar o assunto, Kevin continuou, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Mas acho importante que todos aqui entendam por que isso é inaceitável. Ele passou outro slide. Este mostrava o organograma da empresa com linhas destacando a hierarquia. Em qualquer organização, a hierarquia existe por uma razão. Existe para manter ordem, para garantir que decisões sejam tomadas por pessoas com experiência e visão adequadas. Quando alguém decide contornar essa hierarquia, decide que sabe mais que seus superiores, o resultado é caos. Cada palavra era escolhida para me diminuir, para me pintar como o problema, o elemento disruptivo que precisava ser eliminado. Além disso, ele adicionou, sua voz assumindo um tom quase paternal. Há uma questão de maturidade profissional. Alguns de vocês são jovens, ambiciosos, e isso é admirável, mas ambição sem orientação é perigosa. É o tipo de coisa que destrói carreiras. Ele me olhou novamente e havia algo quase sádico em seus olhos. Ele estava gostando disso. Então deixem isso ser uma lição para todos. Não importa quão boa você acha que sua ideia é, não importa quão inteligente você pensa que é, você segue o protocolo. Você respeita a cadeia de comando, ou enfrenta as consequências. A sala estava em silêncio mortal. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não lhe daria essa satisfação. Alguma pergunta? Kevin finalizou, olhando ao redor da sala. Ninguém falou. Até mesmo David, que provavelmente tinha 1000 comentários sarcásticos na ponta da língua, permaneceu calado. Sarah? Kevin disse meu nome como se fosse uma sentença. Você tem algo a dizer em sua defesa? Todas as cabeças se viraram para mim.
Era minha chance de falar, de explicar, de me defender, mas olhando para aquelas faces, para a forma como Kevin havia envenenado o poço, percebi que nada que eu dissesse faria diferença. Qualquer coisa seria interpretada como desculpa, como recusa em aceitar responsabilidade. Não. Respondi, minha voz saindo mais firme do que imaginava. Não tenho nada a dizer. Kevin pareceu momentaneamente surpreso, talvez esperasse que eu implorasse ou tentasse me justificar. Muito bem. Reunião encerrada. Sarah, você fica. Os outros saíram em silêncio. Jennifer me lançou um olhar de solidariedade antes de fechar a porta, e então éramos apenas Kevin e eu, sozinhos na sala de conferências. Você realmente se superou dessa vez, Sarah. Pensei que fosse mais esperta que isso. Por que você fez isso? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Por que me humilhar publicamente dessa forma? Humilhar? Ele repetiu, como se a palavra fosse absurda. Estou educando, estou mostrando aos outros o que acontece quando você não segue as regras. Você nem olhou para o meu trabalho, nem sequer perguntou o que era. Não preciso olhar, não importa o que era, você não tinha autorização. E se pudesse economizar milhões para a empresa? E se fosse algo realmente valioso? Kevin suspirou como um pai cansado lidando com uma criança teimosa. Sarah, você não entende como o mundo corporativo funciona, entende? Não é sobre ideias brilhantes ou descobertas inovadoras. É sobre hierarquia, sobre respeito, sobre saber seu lugar. Então meu lugar é ficar calada e fazer apenas o que me mandam? Seu lugar é fazer seu trabalho e deixar as grandes decisões para quem tem competência para tomá-las. A frase ficou suspensa no ar entre nós. Competência. Como se eu não tivesse competência. Como se 4 anos de trabalho exemplar não significassem nada. A reunião com o RH é amanhã. Sugiro que você use este tempo para refletir sobre suas escolhas e prepare-se que as consequências. Ele saiu, deixando-me sozinha na sala de conferências vazia. O projetor ainda mostrava o último slide, uma citação corporativa genérica sobre trabalho em equipe e respeito mútuo. A ironia era quase engraçada. Voltei para minha mesa como um autômata. As pessoas evitavam meu olhar agora. Eu havia me tornado radioativa, a pária cujo destino ninguém queria compartilhar. Sentei e percebi que minhas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de raiva. Raiva de Kevin, raiva do sistema, raiva de mim mesma por não ter previsto isso. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Rachel. Ei, Sarah, mãe me contou que você estava estressada com o trabalho. Quer conversar? Rachel, que nunca ligou para o meu trabalho, que sempre o diminuiu, agora oferecendo conforto como se realmente se importasse. Ignorei a mensagem. Outra vibração. Dessa vez era Thomas. Você está bem? Rachel disse que você parecia mal na última ligação com a mãe. Então minha família estava discutindo minha vida agora. Maravilhoso. Só o que eu precisava. Não respondi. Em vez disso, abri meu e-mail, verificando pela 100ª vez se havia resposta do CEO. Nada. Claro que não havia. Um CEO não responde e-mails de analistas júnior. Que ilusão patética. As horas seguintes foram as piores da minha vida profissional. Tentei trabalhar, mas cada tarefa parecia sem sentido. Para quê? Amanhã provavelmente seria demitida ou, na melhor das hipóteses, suspensa. Minha carreira na Datacore estava acabada. Às 5 da tarde, enquanto arrumava minhas coisas para ir embora, David passou pela minha mesa. Cara, que dia, hein? Você realmente se meteu em uma situação difícil. Obrigada pela solidariedade, David, respondi, sem olhar para ele. Ei, sem ressentimentos. Só acho que você deveria ter pensado melhor antes de tentar ser a heroína. Ninguém gosta de quem tenta roubar os holofotes. Eu não estava tentando roubar holofotes. Estava tentando ajudar. Sei, é o que todos dizem. Ele se afastou, satisfeito consigo mesmo. Peguei minha bolsa e saí do escritório pela última vez naquele dia. O elevador estava lotado, mas ninguém falou comigo. Era como se eu não existisse, como se já tivesse sido apagada. No metrô para casa, sentada entre desconhecidos,
Pensei em tudo o que havia acontecido, em como um projeto bem-intencionado se transformou em pesadelo, em como eu tentei fazer algo bom e acabei sendo crucificada por isso. E pela primeira vez, desde que me mudei para Seattle, me perguntei se Rachel não tinha razão o tempo todo. Se eu não deveria simplesmente ter ficado em Detroit. Se essa vida solitária, essa busca por significado através do trabalho, não era apenas uma ilusão que eu contei a mim mesma para justificar minha solidão. Quando cheguei em casa, não liguei as luzes. Apenas sentei no escuro, olhando para a cidade através da janela, as luzes piscando como estrelas artificiais. Amanhã seria a reunião com o RH. Amanhã meu destino seria decidido. E tudo o que eu podia fazer era esperar. Esperar e torcer para que, de alguma forma, o e-mail que enviei ao CEO não fosse apenas o último ato desesperado de uma carreira em chamas. Mas no fundo eu sabia a verdade. Ninguém vinha me salvar. Eu estava sozinha. Como sempre estive. A noite de terça-feira foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama, encarando o teto escuro, minha mente não conseguia desligar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Kevin, ouvia as palavras que ele usou para me humilhar, sentia novamente o peso dos olhares de julgamento da equipe. Às 3 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei, preparei chá e sentei na varanda. A cidade estava estranhamente silenciosa. Apenas algumas janelas ainda iluminadas em prédios distantes. Quantas outras pessoas estavam acordadas naquela hora, lutando contra seus próprios demônios? Peguei meu laptop e, contra todo bom senso, abri novamente o sistema de comunicação interno da empresa. A thread sobre mim havia crescido. Agora tinha mais de 60 comentários, cada um pior que o anterior. Alguém sabe se ela vai ser demitida? Porque, honestamente, esse tipo de comportamento não tem lugar aqui. Aposto que ela achava que ia ser promovida por isso, tipo, olha como sou inteligente, patético. Tenho pena dela, parece que não tem amigos aqui, talvez seja por isso que fez tudo sozinha. Sem amigos, ela nem conversa com ninguém, sempre foi antipática. Cada palavra era um corte, mas eu continuava lendo, numa espécie de autoflagelação digital. Queria ver o quão fundo o buraco ia. Queria entender como meses de trabalho dedicado, anos de profissionalismo poderiam ser apagados tão rapidamente por uma narrativa falsa. Marcou o comentário de alguém do departamento financeiro que nunca havia falado comigo. Ela sempre me pareceu arrogante, tipo, se acha melhor que todo mundo. Agora tá aí. Arrogante. Essa palavra continuava aparecendo. Era fascinante como quietude, como preferir trabalhar em silêncio, era interpretado como arrogância. Como não participar de fofocas de corredor ou happy hours depois do trabalho significava que eu me achava superior. Fechei o laptop com mais força do que pretendia. Não adiantava. Não importava o que eu fizesse ou dissesse, a narrativa já estava escrita. Eu era a vilã da história. Meu telefone vibrou. Eram 4 da manhã. Quem estaria me mandando mensagem nesse horário? Era Jennifer. Sei que você provavelmente não está dormindo. Eu também não. Só queria dizer que não acredito no que Kevin disse. E tem mais gente que pensa assim, só tem medo de falar. A mensagem me trouxe um lampejo de calor humano em meio ao frio. Respondi, obrigada, Jen. Significa muito. O que você vai fazer amanhã, na reunião? Não sei. Aceitar o que vier, imagino. E o projeto? Você ainda tem os arquivos? Tenho tudo, mas não adianta. Ninguém quer ver. Talvez alguém queira. Não desiste ainda, ok? Prometi que não desistiria, mas eram palavras vazias. No fundo, eu já havia desistido. A exaustão emocional, a humilhação pública, o isolamento, tudo pesava demais. Às 6 da manhã, tomei um banho longo e quente, tentando lavar a tensão dos ombros. Escolhi minha roupa com cuidado, uma blusa azul marinho e calças sociais pretas. Queria parecer profissional, composta, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Pulei o café da manhã. Meu estômago estava embrulhado demais para aceitar comida. Cheguei no escritório às 7h30, esperando que tivesse vazio, mas Kevin já estava lá.
saindo do elevador no mesmo momento que eu. Nossos olhos se encontraram brevemente. Ele não disse nada, apenas assinou friamente e seguiu em direção à sua sala. Nem um bom dia, nem um reconhecimento da minha humanidade. Eu era apenas um problema que ele estava prestes a resolver. Sentei na minha mesa e olhei ao redor. 4 anos naquele espaço. 4 anos de chegar cedo, sair tarde, dedicar fins de semana a projetos urgentes. E agora, tudo se resumia a esta quarta-feira, a esta reunião que decidiria meu futuro. Marcos chegou por volta das 8, parecendo incomodado ao me ver. — Ei, Sara, como você tá? — Sobrevivendo, respondi, tentando sorrir. — Olha, sobre ontem, a reunião foi pesado. — Foi o que foi? — É que, você entende, né? Kevin é nosso chefe. A gente não pode simplesmente contradizê-lo publicamente. — Eu sei, Marcos. Não estou esperando que ninguém arrisque o próprio emprego por mim. Ele pareceu aliviado. — Legal. Porque, você sabe que eu acho você super competente. Só acho que talvez você deveria ter comunicado melhor o que estava fazendo. Comunicado melhor. Como se o problema fosse a minha comunicação, não a recusa de Kevin em ouvir. David chegou logo depois, trazendo consigo aquela energia tóxica de quem está gostando do drama. Grande dia, hein, Sara? A reunião é às 10? Às 10, confirmei, sem olhar para ele. Bom, espero que tudo dê certo, embora entre nós, duvido que dê. Obrigada pelo voto de confiança, David. Só sendo realista, você quebrou regras sérias, tem consequências. Jennifer chegou e imediatamente se posicionou entre mim e David. David, você não tem trabalho para fazer? Ele levantou as mãos em rendição falsa. Uau, calma, só estava conversando. Quando ele se afastou, Jennifer se sentou na beira da minha mesa. Ignora ele, é um idiota. Ele tá certo, Jen, eu quebrei regras. Você tentou fazer algo bom, isso não é crime. No mundo corporativo, aparentemente é. Ela suspirou, sem saber o que dizer. O que havia para dizer? A situação era o que era. As horas até às 10 passaram numa mistura estranha de muito rápido e dolorosamente devagar. Tentei trabalhar, mas era inútil. Meus dedos digitavam mecanicamente enquanto minha mente estava a quilômetros de distância. Às 9h45, recebi um e-mail do RH confirmando a reunião. Sala de Recursos Humanos, 14º andar. Estariam presentes Margaret Foster, diretora de RH, Kevin Patterson, meu supervisor direto, e um representante do Departamento Jurídico. Departamento Jurídico. Isso não era bom sinal. Às 9h55, levantei. Senti as pernas fracas, mas me forcei a caminhar com confiança. Não daria a eles a satisfação de me ver destroçada. O elevador até o 14º andar pareceu durar uma eternidade. Quando as portas se abriram, respirei fundo. Era agora. A recepção do RH era estéril, decorada em tons de cinza e branco, com plantas artificiais que fingiam vida. A secretária me indicou uma sala no final do corredor. Eles estão te esperando. Bati na porta e entrei. Margaret Foster estava sentada à cabeceira da mesa, uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos perfeitamente cortados e uma expressão que não revelava nada. Kevin estava à sua direita, olhando seus papéis. E à esquerda estava um homem que não reconheci, provavelmente o advogado, com um terno impecável e uma pasta de couro na frente dele. Sara, obrigada por vir, Margaret começou, sua voz profissional e fria. Por favor, sente-se. Sentei na única cadeira disponível, de frente para os 3. Era como estar em um tribunal. Você sabe por que está aqui, Margaret continuou, abrindo uma pasta. Fomos informados pelo seu supervisor direto, Kevin Patterson, sobre o uso não autorizado de recursos da empresa. Isso é uma violação séria de nossas políticas. Eu entendo, respondi, mantendo minha voz firme. Antes de prosseguirmos, esta é uma reunião formal. Tudo o que for dito aqui será documentado. Você tem o direito de ter um representante presente. Você gostaria de adiar para trazer alguém?
Não, está tudo bem. O advogado, que ainda não havia se apresentado, falou pela primeira vez. Para constar, meu nome é Richard Torres, conselheiro jurídico da Datacor. Estou aqui para garantir que este processo siga todos os protocolos legais adequados. Margarete prosseguiu. Kevin, você poderia resumir a situação para o registro? Kevin se endireitou, claramente ensaiado. Nos últimos 8 meses, a analista Sarah Mitchell esteve utilizando recursos computacionais da empresa, incluindo servidores e tempo de trabalho, para desenvolver um projeto não autorizado. Esse projeto não foi aprovado por mim, não passou por nenhum canal apropriado de revisão e representa uma clara violação de protocolo. Sarah, Margarete me olhou. Você confirma essas informações? Confirmo que desenvolvi um projeto nos últimos 8 meses, mas gostaria de esclarecer a natureza desse projeto. Estamos ouvindo. Respirei fundo. Enquanto analisava dados de clientes, comecei a notar padrões nos nossos próprios processos internos, redundâncias, ineficiências. Desenvolvi um algoritmo que poderia identificar e eliminar essas redundâncias, potencialmente economizando milhões de dólares para a empresa. Kevin interrompeu. Essa não era a sua função. Você não tinha autorização para auditar processos internos. Eu sei, mas quando você vê algo que pode ajudar a empresa, você simplesmente ignora? Você segue o protocolo, ele respondeu, irritado. Você vem até o seu supervisor, apresenta suas observações e deixa que pessoas com autoridade apropriada decidam os próximos passos. Eu planejava fazer isso. Queria apenas ter certeza que o algoritmo funcionava antes de apresentar. Margarete levantou a mão, silenciando a discussão. Sarah, você entende que, independente das suas intenções, você violou políticas claras da empresa? Entendo. E você entende que isso é motivo para demissão? A palavra ficou suspensa no ar. Demissão. Ali estava, finalmente dita em voz alta. Entendo, repeti, sentindo minha garganta apertar. O advogado, que ainda não havia se apresentado, folheou alguns papéis. Há também a questão de propriedade intelectual. Qualquer coisa desenvolvida usando recursos da empresa pertence à empresa. Você tem cópias desse algoritmo em dispositivos pessoais? Tenho backup, sim. Esses precisarão ser entregues, e você precisará assinar um documento que confirma que não utilizará ou distribuirá esse código. Era surreal. Eles estavam me demitindo e ainda queriam garantir que eu não pudesse usar meu próprio trabalho. Margarete juntou suas mãos sobre a mesa. Sarah, dada a seriedade da situação, não temos escolha, a não ser... A porta da sala se abriu abruptamente. Todos se viraram, surpresos. Era Amanda Cole, assistente executiva do CEO, uma mulher elegante, com cabelos loiros presos em um coque perfeito, carregando um tablet. Desculpem a interrupção, ela disse, sua voz calma, mas com autoridade inegável. Margarete, Richard, Kevin, o Sr. Richardson precisa ver todos vocês, imediatamente. Margarete franziu a testa. Amanda, estamos no meio de uma reunião disciplinar. Eu sei. O Sr. Richardson especificamente pediu que Sarah Mitchell estivesse presente também. O silêncio que caiu na sala era denso. Kevin palideceu visivelmente. Margarete e Richard trocaram olhares confusos. O CEO? Por que o CEO quer estar envolvido em uma questão disciplinar de nível júnior? Amanda não respondeu, só esperou. Margarete suspirou, fechando sua pasta. Muito bem. Sarah, você vem conosco. Levantei, minhas pernas quase cedendo. O CEO, James Richardson, queria me ver. Meu e-mail. Ele havia lido meu e-mail. Não sabia se isso era salvação ou se eu apenas tinha complicado tudo ainda mais. Mas quando seguimos Amanda pelos corredores em direção ao 20º andar, onde ficavam os escritórios executivos, uma coisa era certa. Minha vida estava prestes a mudar. E dessa vez, não fazia ideia se seria para melhor ou para pior. O 20º andar da Datacor Solutions era um mundo completamente diferente. Enquanto os andares inferiores eram funcionais, com divisórias cinzas e carpetes desgastados, aqui tudo exalava luxo discreto,
Pisos de mármore, paredes de vidro fumê, obras de arte moderna estrategicamente posicionadas, era onde as decisões reais aconteciam, onde o futuro da empresa era moldado. Nunca havia estado lá. Analistas júnior não tinham motivo para subir tão alto. Era território dos diretores, dos vice-presidentes, do próprio CEO. E agora eu caminhava por aqueles corredores silenciosos, seguindo Amanda Cole, enquanto Kevin, Margaret e Richard vinham atrás em silêncio tenso. Amanda nos conduziu até uma sala de reuniões no final do corredor. Através das paredes de vidro, pude ver uma mesa enorme de madeira escura, cercada por cadeiras de couro. A vista dali era espetacular. Toda a cidade de Seattle se espalhando até o horizonte, o som de Puget refletindo a luz da manhã. "Aguardem aqui", Amanda disse abrindo a porta. "O Sr. Richardson chegará em instantes." Entramos e o silêncio era ensurdecedor. Kevin estava visivelmente desconfortável, ajeitando a gravata repetidamente. Margaret mantinha sua compostura profissional, mas seus olhos revelavam confusão. Richard checava seu telefone insistentemente, provavelmente tentando entender o que estava acontecendo. E eu? Eu estava em choque. Meu e-mail havia sido lido. O CEO da empresa, um homem que comandava mais de 300 funcionários e tomava decisões de milhões de dólares, havia lido meu e-mail desesperado enviado no meio da noite. Mas o que isso significava? Ele ia me repreender pessoalmente por ousar contactá-lo diretamente? Ou havia algo mais acontecendo? A porta se abriu novamente e James Richardson entrou. Ele era mais jovem do que imaginava, talvez 40 e poucos anos, cabelos castanhos começando a grisalhar nas têmporas. Usava um suéter azul marinho por baixo do blazer, sem gravata, o que lhe dava uma aparência simultaneamente casual e autoritária. Havia algo em seus olhos, uma intensidade, uma inteligência afiada que te fazia sentir que ele via através de qualquer fachada. "Bom dia", ele disse, sua voz calma, mas comandando a atenção imediata. "Obrigado por virem." Atrás dele entraram mais 2 pessoas, um homem de meia-idade que reconheci como David Chen, diretor de tecnologia, e uma mulher mais jovem, com óculos, carregando um laptop. "Por favor, sentem-se", Richardson indicou as cadeiras ao redor da mesa. Sentamos, eu estrategicamente posicionada no meio, entre Margaret e Kevin. Richardson sentou na cabeceira. David Chen à sua direita, a mulher com o laptop à esquerda. "Vou direto ao ponto", Richardson começou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. "Recebi um e-mail interessante ontem à noite, de Sarah Mitchell, uma analista do departamento de dados." Kevin engoliu seco. Margaret permaneceu impassível, mas seus dedos apertaram levemente a caneta que segurava. Neste e-mail, Sarah descreveu um projeto que vinha desenvolvendo nos últimos 8 meses, um algoritmo projetado para identificar e eliminar redundâncias em nossos processos internos. Ela anexou documentação completa, incluindo análises, códigos e projeções de impacto financeiro. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Fiquei intrigado, então pedi ao David para revisar o material com a equipe técnica dele durante a noite. David Chen se inclinou para frente, empurrando seus óculos. "Revisamos tudo. O algoritmo é sólido, mais que sólido, é impressionante. Sarah identificou padrões que nossos próprios sistemas de auditoria interna não capturaram." Senti meu coração acelerar. Eles haviam olhado, realmente olhado. "Ela encontrou redundâncias em 17 processos diferentes", David disse, abrindo seu próprio laptop e projetando dados na tela grande atrás de Richardson. Redundâncias que, coletivamente, custam à empresa aproximadamente 3,2 milhões de dólares anualmente em ineficiência. O número ficou suspenso no ar. 3,2 milhões. Era ainda mais do que a minha estimativa inicial. Margaret se ajeitou na cadeira. "Sr. Richardson, com todo respeito, Sarah estava sendo submetida a processo disciplinar por desenvolver este projeto sem autorização. Ela violou protocolos claros."
Eu sei dos protocolos, Margaret, e gostaria de entender exatamente como chegamos a uma situação onde uma funcionária identifica uma economia potencial de milhões de dólares e, em vez de ser ouvida, é ameaçada de demissão. Ele olhou diretamente para Kevin. Kevin, você é o supervisor direto da Sarah. Quando foi informado sobre este projeto? Kevin hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Não foi informado, senhor. Descobri através de logs de servidor que Sarah estava usando recursos da empresa para... Você perguntou o que ela estava fazendo? O protocolo é claro. Todo projeto deve ser aprovado previamente. Isso não é o que eu perguntei. Perguntei se você deu a ela a oportunidade de explicar. O silêncio de Kevin foi resposta suficiente. Richardson se virou para mim. Sarah, por que você não procurou seu supervisor quando começou a notar estas ineficiências? Respirei fundo. Esta era a minha chance. Única chance de dizer minha verdade. Senhor, inicialmente pensei em procurar Kevin, mas tinha receio de que parecesse que eu estava ultrapassando meu escopo de trabalho. Sou analista júnior. Minha função é analisar dados de clientes externos, não auditar processos internos. Pensei que se apresentasse algo que não tivesse completamente desenvolvido, seria visto como presunçoso. Presunçoso, Richardson repetiu, quase para si mesmo. Interessante escolha de palavra. Ele se virou para a mulher com o laptop. Rebecca, você trouxe o histórico que eu pedi? Ela sentiu, digitando rapidamente. Sim, senhor. Sarah Mitchell, contratada há 4 anos como analista júnior. Avaliações de desempenho consistentemente acima da média. 3 projetos de alto perfil entregues antes do prazo. Richardson absorveu a informação. Então temos uma funcionária exemplar, com histórico impecável, que identificou um problema significativo e desenvolveu uma solução funcional? E nossa resposta foi humilhá-la publicamente? Kevin empalideceu. Senhor, eu não pretendia humilhar. Estava educando a equipe sobre... Sobre o quê? Richardson o cortou, sua voz finalmente perdendo a calma. Sobre como desencorajar a iniciativa? Sobre como garantir que ninguém ouse pensar fora da caixinha? Sobre como desperdiçar talento? A sala estava em silêncio mortal. Nunca havia visto um executivo ser repreendido assim, muito menos por alguém tão acima na hierarquia. David Chain aproveitou o silêncio para adicionar. Sr. Richardson, se me permite, o algoritmo da Sarah não é apenas funcional, é elegante. Ela usou técnicas de machine learning que alguns dos nossos próprios engenheiros sêniores teriam dificuldade de implementar. Isto não é trabalho de alguém brincando com recursos da empresa, é trabalho de alguém com talento genuíno. Richardson assentiu lentamente. O que me traz ao verdadeiro motivo desta reunião. Ele se virou completamente para mim agora, seus olhos fixos nos meus. Sarah, quero que você implemente seu algoritmo, oficialmente, com recursos completos, equipe de suporte e autoridade direta para fazer as mudanças necessárias. Pisquei sem acreditar no que estava ouvindo. Senhor? Você ouviu corretamente. Este projeto é valioso demais para ser engavetado por causa de ego ferido ou burocracia. Kevin tentou intervir. Sr. Richardson, com todo respeito, Sarah não tem experiência em gestão de projetos dessa magnitude. Seria mais apropriado transferir o algoritmo para alguém mais. Mais o quê, Kevin? Richardson o encarou. Mais experiente em sufocar iniciativa? Mais habilidoso em desperdiçar oportunidades? Margaret interveio cuidadosamente. Sr. Richardson, eu entendo seu ponto, mas há questões protocolares a considerar. Se permitirmos que funcionários contornem seus supervisores diretos sempre que tiverem uma ideia... Margaret, eu suspirei esfregando as têmporas. Eu construí esta empresa do zero. Sabe o que me trouxe até aqui? Pessoas que veem problemas e os resolvem, não pessoas que preenchem formulários e esperam aprovação de comitês. Ele se levantou, caminhando até a janela, olhando para a cidade lá fora. Quando comecei a Datacor, éramos 3 pessoas em uma garagem. Não tínhamos protocolos, não tínhamos hierarquias, tínhamos ideias e vontade de executá-las. Conforme crescemos, sim, precisamos de estrutura, mas não podemos deixar que essa estrutura nos paralise.
Ele se virou de volta para nós. Sarah identificou um problema e criou uma solução. Ela deveria ter comunicado melhor? Provavelmente. Kevin deveria ter ouvido antes de punir? Absolutamente. Kevin abaixou o olhar, claramente derrotado. Mas o maior erro, continuou Richardson, é nosso, é meu, por criar um ambiente em que alguém com tanto talento sentiu que precisava trabalhar escondida, com medo de ser vista como presunçosa por ter uma boa ideia. Ele voltou para a cadeira, apoiando as mãos na mesa. Então, aqui está o que vai acontecer. Sarah, você será transferida para um novo departamento, Inovação Interna, reportando diretamente ao David Chen. Seu foco será identificar e resolver ineficiências sistêmicas. Você terá equipe, orçamento e autoridade para implementar soluções. Minha mente estava girando. Isso estava realmente acontecendo? Kevin, continuou Richardson, você continuará como supervisor do Departamento de Análise de Dados, mas recomendo fortemente que reflita sobre seu estilo de gestão. Liderança não é sobre controle, é sobre capacitar. Kevin assentiu rigidamente, seu rosto uma máscara de humilhação contida. Margaret, Richard, trabalhem com Sarah para finalizar os detalhes da transferência e garantam que qualquer registro disciplinar relacionado a este assunto seja removido do seu arquivo. Margaret faz anotações, ainda processando a reviravolta dramática dos eventos. Richardson olhou ao redor. Mais alguma pergunta? Ninguém falou. O que havia a dizer? O CEO havia tomado sua decisão. Ótimo. Sarah, Rebecca vai coordenar com você sobre os próximos passos. Bem-vinda à sua nova posição. Ele estendeu a mão. Levantei, ainda em meio transe, e a apertei. Sua pegada era firme, confiante. Obrigada, senhor. Consegui dizer, minha voz tremendo levemente. Não me agradeça. Apenas continue fazendo o que faz de melhor. E da próxima vez que identificar algo importante, não tenha medo de falar. A porta do meu escritório está sempre aberta para ideias que podem fazer diferença. A reunião terminou. Kevin saiu rapidamente, claramente querendo estar em qualquer lugar exceto ali. Margaret e Richard me cumprimentaram formalmente, suas expressões neutras, mas seus olhos revelavam surpresa. David Chen se aproximou, sorrindo. Bem-vinda à equipe, Sarah. Tenho certeza de que faremos um trabalho incrível juntos. Rebecca me entregou um cartão. Me liga quando estiver pronta. Temos muito a organizar. E então, de repente, estava sozinha na sala de reuniões, olhando para a janela, para a cidade lá embaixo. Eu havia entrado naquele prédio hoje de manhã, esperando ser demitida. E estava saindo com uma promoção. Era surreal, impossível e completamente real. Peguei meu celular e vi mensagens da Jennifer. O que está acontecendo? O Kevin está voltando parecendo um fantasma. Sorri, digitando uma resposta. Longa história. Te conto depois. Enquanto caminhava de volta para o elevador, passando por aqueles corredores elegantes do 20º andar, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. E a certeza de que, às vezes, arriscar tudo vale a pena. Mesmo quando você estiver absolutamente aterrorizada, mesmo que todos digam que você está errada, porque, no final, a verdade sempre encontra o seu caminho. E hoje, a minha verdade havia brilhado mais forte que qualquer humilhação. Os dias que se seguiram àquela reunião histórica no 20º andar foram uma mistura estranha de surrealismo e transformação. Acordava todas as manhãs esperando descobrir que havia sido um sonho, que ainda estava na mesa apertada do Departamento de Análise de Dados, sob a supervisão sufocante de Kevin. Mas não era sonho, era minha nova realidade. Na quinta-feira, um dia após a reunião com Richardson, Rebecca me conduziu ao meu novo espaço de trabalho. Ficava no 18º andar, uma área recém-reformada destinada ao que Richardson chamava de projetos estratégicos de inovação. Não era uma mesa cercada por divisórias cinzas. Era um escritório, pequeno, mas meu, com paredes de vidro, uma mesa em formato de L, 2 telas de computador e, mais importante, uma porta que fechava.
Este será seu espaço base, Rebecca explicou, abrindo as cortinas para revelar uma vista parcial da cidade. Você terá acesso a todas as salas de reunião deste andar, e David Chen está organizando uma equipe de 3 pessoas para trabalhar diretamente com você no projeto do algoritmo. Uma equipe? Repeti, ainda processando. Pessoas vão trabalhar para mim? Rebecca sorriu. Tecnicamente, com você. Mas sim, você liderará o projeto. O Sr. Richardson foi muito claro sobre isso. Passei aquela primeira manhã apenas organizando o espaço, conectando equipamentos, tentando acreditar que aquilo era real. Pela janela, conseguia ver parte do 15º andar, onde minha antiga mesa ficava. Era como olhar para uma vida anterior, tão próxima fisicamente, mas a anos-luz de distância em significado. Meu telefone não parou de vibrar. Jennifer mandou mensagens quase a cada hora. Todo mundo está falando sobre você aqui embaixo. O que aconteceu exatamente? Marcos enviou um áudio confuso. Cara, David passou e recolheu todas as suas coisas da sua antiga mesa. Ele disse que você foi promovida. Tipo, promovida de verdade? Para trabalhar com o CEO? Até Thomas entrou em contato. Mãe disse que você estava passando por problemas no trabalho. Tá tudo bem? Sorri ao ler a mensagem dele. Se só ele soubesse o quanto as coisas haviam mudado em 48 horas. Mas a mensagem que mais me impactou veio de um número desconhecido na quinta-feira à tarde. Sarah, aqui é Kevin. Preciso falar com você quando tiver um momento. Encarei a mensagem por longos minutos. Parte de mim queria ignorá-la, deixá-lo marinando no mesmo desconforto que ele me causou. Mas isso não seria profissional. E mais importante, não seria quem eu era. Respondi. Claro, quando funcionar para você? Ele respondeu imediatamente. Agora, cafeteria do térreo? 20 minutos depois, eu estava sentada em uma mesa de canto da cafeteria, segurando uma xícara de chá que mal tinha tocado, enquanto Kevin se aproximava. Ele parecia diferente. Os ombros curvados, a expressão menos arrogante. Ele parecia humano. Obrigado por vir, ele começou, sentando-se à minha frente. Suas mãos mexiam nervosamente em um copo de café. Claro. Houve um silêncio desconfortável. Kevin olhava para a mesa, claramente lutando com as palavras. Sarah, eu preciso me desculpar. Levantei os olhos, surpresa. Não esperava isso. Agi terrivelmente com você, ele continuou, finalmente me olhando. A forma como conduzi aquela reunião, a humilhação pública, o e-mail para todo o departamento, foi desproporcional, foi cruel e foi errado. Esperei, deixando-o continuar. A verdade é que me senti ameaçado, ele admitiu, passando a mão pelo cabelo. Você é jovem, talentosa e encontrou algo que eu, como gestor, deveria ter identificado. E em vez de reconhecer isso, em vez de celebrar sua iniciativa, eu te ataquei. Porque era mais fácil culpá-la do que admitir minhas próprias inadequações. Suas palavras eram honestas, dolorosamente honestas. Vi um homem confrontando suas próprias falhas, e não havia satisfação nisso, apenas uma tristeza distante. Eu aceito seu pedido de desculpas, Kevin, disse finalmente, e agradeço por ter a coragem de fazê-lo. Você não precisa ser gentil, ele respondeu com um sorriso amargo. Eu não mereço. Não estou sendo gentil. Estou sendo profissional e honesta. Sim, você me machucou, mas também me ensinou algo importante. O quê? Que silêncio nem sempre é a melhor estratégia. Que às vezes você precisa arriscar, mesmo quando é assustador. Se eu não tivesse enviado aquele e-mail para Richardson, eu estaria demitida agora, e o algoritmo estaria perdido em um pendrive esquecido. Kevin assentiu lentamente. Pro que vale o máximo, seu trabalho é extraordinário. David Chen não para de falar sobre isso. Você tem um talento real, Sarah, e lamento não ter reconhecido isso quando tive a chance. Conversamos por mais alguns minutos, não como chefe e subordinado, mas como duas pessoas tentando entender o que havia acontecido.
Quando nos despedimos, senti um peso sair dos meus ombros. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. Na quinta-feira, conheci minha nova equipe. Rebecca havia selecionado 3 pessoas: Tom Bradley, um engenheiro de software na casa dos 30 anos com especialização em otimização de sistemas; Lisa Yamamoto, uma cientista de dados que havia trabalhado em empresas do Vale do Silício; e Aaron Foster, um analista mais jovem que estava na empresa há apenas 1 ano, mas que David Chen recomendara pessoalmente. Nossa primeira reunião foi no meu novo escritório. Arrumei cadeiras extras, preparei café e, quando todos entraram, senti uma responsabilidade nova. Essas pessoas estariam confiando na minha liderança. Obrigada por virem, comecei, tentando projetar confiança que não estava completamente certa de possuir. Sei que essa é uma situação incomum. Eu era analista júnior há 3 dias. Então, se estão confusos sobre por que estão aqui, podem se juntar ao clube. Tom riu. Honestamente, eu tô empolgado. O buzz sobre o seu algoritmo tá no departamento de TI todo. David Chen mostrou alguns dos resultados preliminares. É trabalho impressionante. Obrigada, mas agora não é só meu trabalho, é nosso. E eu vou ser honesta com vocês. Eu não tenho experiência em liderar equipes, então vou aprender conforme avançarmos, e espero que vocês sejam pacientes comigo. Lisa se inclinou para frente. Aprecio a honestidade. Então aqui está minha pergunta direta. Qual é a visão? Onde queremos chegar com isso? Era a pergunta certa. A visão é criar um sistema permanente de otimização interna. O algoritmo atual identifica redundâncias específicas, mas quero expandir isso. Quero que seja uma ferramenta contínua, que aprenda, que se adapte, que constantemente procure formas de tornar a empresa mais eficiente. Aaron assobiou baixo. Isso é ambicioso, eu sei, mas Richardson não nos deu essa oportunidade para pensarmos pequeno. Passamos as próximas 2 horas mapeando um plano de ação. Tom seria responsável pela infraestrutura técnica, Lisa lideraria a análise de dados e validação. Aaron cuidaria da documentação e comunicação com outros departamentos, e eu coordenaria tudo, garantindo que mantínhamos o foco na visão maior. Quando a reunião terminou, senti algo novo. Não apenas esperança, mas propósito compartilhado. Eu não estava mais sozinha nessa jornada. Naquele fim de semana, pela primeira vez em meses, consegui descansar de verdade. Não abri o laptop, não checou e-mails de trabalho obsessivamente. Apenas caminhei pela cidade, sentei em cafeterias lendo livros que não tinham nada a ver com tecnologia e permiti que minha mente processasse tudo o que havia acontecido. No domingo à tarde, finalmente liguei para minha mãe. Sara, querida, que surpresa boa! Oi, mãe, como você tá? Estou bem, mas preocupada com você. Thomas disse que você estava tendo problemas no trabalho? Respirei fundo. Tive, mãe, mas está tudo resolvido agora. Na verdade, melhor que resolvido. O que você quer dizer? Contei tudo. O projeto secreto, a humilhação, o e-mail para o CEO, a reunião que mudou tudo. Falei por quase 30 minutos e minha mãe ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente fazendo sons de surpresa ou preocupação. Quando terminei, houve uma pausa longa. Sara, ela finalmente disse, sua voz embargada, estou tão orgulhosa de você. As palavras me atingiram de uma forma que não esperava. Lágrimas subiram aos meus olhos. Mesmo? Mesmo. Você lutou por algo que acreditava. Você arriscou tudo. E você venceu. Não porque teve sorte, mas porque é talentosa e corajosa. Eu sempre soube que você era especial, querida. Mas às vezes me preocupo que você se esqueça disso. Obrigada, mãe. Sussurrei, limpando as lágrimas. Eu precisava ouvir isso. E Sara, sobre o que Rachel diz sobre você trabalhar demais, estar muito focada na carreira, não liga. Ela não entende que sucesso pode ter formas diferentes. Você está feliz? Era uma pergunta simples, mas profunda. Estava feliz? Estou, mãe. Pela primeira vez em muito tempo. Estou. Então é isso que importa. Mas promete que vai nos visitar em breve? Seu pai sente sua falta. Ele não diz muito, você sabe como ele é, mas sente. Prometo. Talvez no próximo mês, quando as coisas se acalmarem um pouco. Adoraríamos isso.
Quando desliguei, senti que algo havia mudado na minha relação com a minha família. Não uma mudança dramática, mas uma compreensão mais profunda. Eles talvez nunca entendessem completamente minhas escolhas, mas me amavam mesmo assim, e isso era suficiente. Na segunda-feira seguinte, 2 semanas depois da reunião com Richardson, recebemos luz verde oficial para começar a implementação completa do algoritmo. A notícia veio num e-mail de David Chen, com cópia para Richardson. Projeto aprovado, orçamento alocado. Comecem quando estiverem prontos. Minha equipe se reuniu e pela primeira vez senti que estava exatamente onde deveria estar. Não no escritório apertado do 15º andar, não sob a supervisão de alguém que via talento como ameaça, mas aqui, neste espaço onde ideias eram valorizadas e iniciativa celebrada. Pessoal, disse, olhando para Tom, Lisa e Aaron, vamos fazer história. E fizemos. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente. Refinamos o algoritmo, testamos em ambientes controlados, ajustamos parâmetros. Houve desafios, frustrações, momentos em que parecíamos estar dando 2 passos para trás, mas sempre avançávamos. 1 mês após o início da implementação, os primeiros resultados chegaram. O algoritmo havia identificado e corrigido ineficiências que economizaram à empresa $1,8 milhões apenas no primeiro trimestre, e isso era apenas o começo. Richardson nos convidou para uma apresentação ao conselho diretor. Ali, na sala de reuniões mais importante da empresa, apresentei nosso trabalho para pessoas que tomavam decisões que afetavam centenas de vidas. E quando terminei, eles aplaudiram. Depois da apresentação, Richardson me chamou de lado. Sarah, você superou todas as expectativas, não apenas com o algoritmo, mas com sua liderança. Tem um dom para isso. Obrigada, senhor, mas é realmente um esforço de equipe. Os melhores líderes sempre dizem isso. Ele sorriu, o que me traz a uma proposta. Estou criando um departamento permanente de inovação interna, e eu quero que você o lidere, como diretora. Diretora? A palavra ecoou na minha mente. Eu, que há 2 meses estava prestes a ser demitida, agora estava sendo oferecida uma posição de diretora? Eu não sei o que dizer. Diga sim, a empresa precisa de pessoas como você. Pessoas que veem problemas e os resolvem. Pessoas que não têm medo de desafiar o status quo. Olhei pela janela do 20º andar, para a cidade lá embaixo. Pensei na garota de Detroit, filha de um mecânico e uma enfermeira, que atravessou o país com uma mala e um sonho. Pensei em todas as noites estudando até tarde, em todas as vezes que foi subestimada, em todos os momentos em que quase desistiu. Sim, respondi, virando-me para Richardson com um sorriso. Aceito. Naquela noite, sentada no meu apartamento, olhando para a mesma vista que testemunhara meus momentos mais sombrios, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A humilhação, a luta, a vitória inesperada. E percebi algo fundamental. Às vezes, nossos maiores fracassos são apenas prelúdios para nossos maiores triunfos. Às vezes, ser derrubada é necessário para aprender a se levantar mais forte. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para minha equipe. Obrigada por acreditarem em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Vamos fazer coisas incríveis juntos. As respostas vieram rapidamente, cheias de entusiasmo e compromisso. E ali, naquele momento de gratidão silenciosa, entendi que havia encontrado algo raro no mundo corporativo. Propósito, reconhecimento e, mais importante, a liberdade de ser exatamente quem eu era. Não precisava mais esconder meu talento por medo de parecer arrogante. Não precisava mais trabalhar em silêncio esperando que alguém notasse. Porque quando você prova o seu valor de forma inegável, quando seus resultados falam mais alto que qualquer política corporativa, algo mágico acontece. As pessoas começam a ouvir. E às vezes, se você tiver muita sorte, alguém no topo está realmente prestando atenção. Alguém que vê além das hierarquias e protocolos. Alguém que reconhece talento, mesmo quando ele vem embrulhado em medo e hesitação. E esse reconhecimento, descobri, muda tudo. Não apenas sua carreira, mas quem você acredita que pode ser.
porque eu era Sarah Mitchell. E eu não era mais apenas uma analista júnior perdida no sistema. Eu era alguém que via problemas e os resolvia. Alguém que não tinha medo de arriscar tudo pelo que acreditava. Alguém que transformou humilhação em triunfo. E isso, percebi, era apenas o começo da minha história. O melhor ainda estava por vir.